Boa noite Boa noite. para todos nós encarnados e os desencarnados que aqui se encontram. É com alegria que nós vamos agora, nós estamos estudando o capítulo Preces do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos ver a leitura por aqueles a quem tivemos afeição. Vamos ver o que nos fala. É o item 62. Que horrenda é a ideia do nada? Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhe responda, a voz do amigo que chora o seu amigo? Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio, que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo, é uma combinação de matéria que, qual sopro, se extingue para sempre, que do mais querido ente, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, está aí o Espiritismo a dissipar toda incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que, dada a sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que por toda parte essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Capítulo 4, número 18 e capítulo 5, número 21. Vejamos bem, nós aqui fizemos a leitura falando, se referindo às pessoas que nós tivemos afeição. E se falamos a quem tivemos afeições, logo a gente está se referindo à morte, a desencarne. E morte é uma palavra que traz temor para muitos e muitos, não todos, mas para a maioria. E se nós soubéssemos hoje o dia que iríamos desencarnar, quando, como será que a gente ficaria? E essa incerteza de não saber é sabedoria divina. Porque se nós soubéssemos o dia do nosso desencarne, o dia que o nosso corpo extinguiria, cessasse a sua função, cessasse o seu trabalho, qual que seria a nossa reação? Iríamos estar aqui em busca de conhecimentos? Iríamos sair todas as manhãs em busca de tarefas para o trabalho? Como reagiríamos? Será que nós faríamos planos se soubéssemos que amanhã, que daqui uma semana, que daqui não sei quantos dias a gente estaria se desligando do corpo? Será que nós respeitaríamos o outro, respeitaríamos as leis se soubéssemos? Cada um teria uma reação se soubesse desse dia. Eu acredito que uns entrariam em pânico, em desespero. Outros iriam chorar, lamentar, se lastimar. Alguns outros talvez iriam correr para junto dos seus amados, abraçá-los, curtir mais a natureza, fazer coisas que eles não fizeram, porque sabiam o dia que ia partir. Outros, quem sabe, ficariam estacionados, parados, com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Bem,
Para os espíritas, nós espíritas que estamos em busca de afinidade com a vida futura, esse temor, ele já é menos, ele já diminui, ele já tem um grau menor de temor, de medo, porque nós estamos com um pouco de intimidade com a vida futura. Nós estamos tentando compreender como é o depois que eu deixar o meu corpo. Como será depois que houver o desenlace de mim, da minha alma, do meu espírito, do meu corpo? E no capítulo 3º dos Livros dos Espíritos, o Kardec, ele conversa com os espíritas, com os espíritos, e ele traz, e as respostas são assim muito consoladoras, muito boas para a gente ficar mais calmo com a hora do desenlace. E a morte, a gente pode comparar a morte com uma viagem. Digamos que a gente vai passar uma temporada em outro país. Chegando lá, a gente não sabe nada, não conhece nada, nós não conhecemos a língua deles, a linguagem deles, os costumes deles. É outra cultura, muito diferente da nossa. Então a gente começa a ficar incomodado, entra até em pânico, fica confuso, porque a gente não sabe nada daquele país. A gente não estudou nada para chegar lá, não sei falar a língua deles, não sei pedir uma água. Então a gente entra em confusão. E aos poucos a gente vai se ambientando, ou não, demora muito ou pouco, cada um demora um tempo maior ou menor para compreender a vida naquele outro país. O passaporte vence. Aí a pessoa tem que voltar para a cidade de origem, para o país de origem. Assim é a morte. A gente pode comparar com uma viagem. A gente está aqui vivendo, aprendendo, trabalhando, cada um do seu jeito. De repente, o passaporte vence. O corpo vence. Ele termina o seu trabalho. Mas a alma, não. Nós já sabemos que a alma, que o espírito é eterno. O que termina é a função dos órgãos. O que termina é o corpo. A alma permanece. E então, para a gente não ficar como aquele cara que foi passar uma temporada em outro país e ficou todo confuso, todo perdido, nós estamos aqui procurando estudar o que acontece conosco na hora do desenlace, quando acontece na hora que a gente chega no plano espiritual. Então a gente tem que ficar bem esperto e estudar bastante. Aqui no 3º capítulo, como eu falei, a gente tem um estudo maravilhoso, mas não dá para a gente estudar tudo hoje. Então nós vamos ver algumas perguntas que Kardec faz aos espíritos e eles nos respondem, que vai nos dar um pouco mais de tranquilidade, porque nós já não tememos tanto a morte assim, né, gente? Nós já temos um medinho menor, não é? Medinho menor. Então vamos ver aqui, que é de volta à casa, que é quando volta. Na pergunta 155, Kardec pergunta assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Responde os espíritos: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. E ele continua a pergunta: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Olha que maravilha. Não. A gente não vai, o espírito, ele não sai brutalmente como um pássaro que vê a portinha da gaiola aberta
e sai naquele voo vazante. Não. A alma vai se desprendendo gradualmente do corpo. Não é aquele choque brusco, aquela ruptura. É com harmonia que vai se separando. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente. Somente, então é a afirmação. Somente o corpo é que extingue. A alma é eterna, o espírito não morre. Na pergunta 159, ele pergunta: que sensação experimenta a alma no corpo? Experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Veja bem, ele pergunta qual que é a sensação naquele momento em que o espírito que se separou do corpo, ele se sente, como é a sensação que ele tem lá. Então, os espíritos respondem: quem praticou o mal aqui na Terra vai ficar envergonhado, vai ficar entristecido, porque ele praticou o mal aqui. Então, ele dá de cara com, fica envergonhado. Aquele que praticou o bem, que viveu no bem, que fez a caridade, que foi uma pessoa do bem, ele não sentirá nenhuma vergonha, não ficar com incômodo nenhum. Ele sente um alívio de ter largado do corpo que era a prisão dele. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam, muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajuda a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida eterna. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, aí Kardec pergunta, como é que é chegando lá, né? Chegando lá no outro país, lá no lugar, na vida futura, lá na casa nova que é para o espírito. Como é que ele se sente? As pessoas que ele amou, as pessoas vão estar lá, vão encontrá-lo? Então, os espíritos respondem, nos dando assim uma tranquilidade. Sim, eles vão estar lá na porta de recepção, esperando. Vão lá estar felizes em encontrar logo com vocês. E também aqueles amores antigos que a gente não vê há muito tempo, aqueles amigos, eles costumam aparecer lá também festejando. Oba, chegou lá o Lucimar, né? Chegou lá, Lucimar. É assim. Então, assim, é muito confortante a gente ter esse estudo do Kardec com os espíritos, conversando, para a gente saber como que é, dar uma tranquilidade. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Veja bem, Kardec pergunta para os espíritos se a alma logo sabe que está no mundo espiritual. Então ele fala que não é bem assim. Aquele caso da viagem, chegou no lugar estranho, chegou no outro ambiente, então fica meio confuso, sem saber, tipo, onde que eu tô, cadê meu povo, né? Onde que eu tô, o que eu tô fazendo aqui, aquelas coisas assim. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Então, Kardec está perguntando. A perturbação daquela chegada do espírito lá dura o mesmo tanto de uma pessoa para o outro? Ele responde, não.
Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Veja bem, a perturbação, aquela confusão da gente que está chegando lá no outro país, ela pode durar muito ou pouco. Difere de pessoa para pessoa. Aquela pessoa que ela viveu mais, que ela já tem o espírito mais elevado, que ela já tem mais um conhecimento da vida futura, o desprendimento, o tempo é menor. Aquele que ainda está pegado à matéria, às coisas da matéria, ele vai demorar um pouco mais para entender o que está acontecendo com ele. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, Kardec pergunta: quem conhece o Espiritismo, ele está livre dessa perturbação e tem mais influência sobre o tempo que vai levar ele entender que está no mundo espiritual? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, conhecer o Espiritismo, estar estudando o Espiritismo, ajuda muito nesse momento de perturbação, de se reconhecer que perdeu o corpo e que está no mundo espiritual. Mas o que mais influencia os espíritos respondem aqui para nós, é que é a prática do bem. Aquele que pratica o bem, que já tem aqui na Terra um pouco de deixar de tanta importância a matéria, ele já vai mais rapidamente compreender que está no mundo dos espíritos. Aquele que estudou, que conservou os pensamentos elevados, que praticou o bem, é o que mais influencia neste momento de duração, de perturbação. No livro, na obra aqui do Céu e Inferno, vem a explicação para nós por que é que os espíritas não temem a morte. A gente falou ainda há pouco que os espíritas já têm um medo menor, já não temem tanto a separação, porque na verdade eu acho que o medo da morte não é bem o medo da morte. É como é que se dá essa separação. Eu acho que pelo menos, eu penso muito na hora da separação. Como que é a separação? Eu acho que é ali que pega. E então a gente fala assim, tem medo de morrer. Mas, na verdade, o temor, quem tem ainda, porque os espíritas já não têm, né? Então vou estar explicando aqui por que os espíritas não temem a morte. A doutrina espírita, ela muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade.
O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que o descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Nós o vemos aí em todos os degraus da escala espiritual, em todas as fases de felicidade e de infelicidade. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está para os espíritas a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que os assusta não é somente a esperança, é a certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente em melhores condições e a esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Pois então, os espíritas já não temem a morte, porque existem já várias comprovações para nós que estamos estudando, para nós que temos a certeza, que temos a confiança na bondade de Deus. A vida continua após o término do trabalho do corpo, após os órgãos cansados se extinguirem e acontecer a separação do corpo com o espírito. Na obra aqui que nós estamos vendo, Céu e Inferno, tem vários relatos de espíritos felizes e infelizes que chegaram lá no plano da vida futura. E quando tiverem a oportunidade de para casa, a gente está lendo esses depoimentos, que são depoimentos maravilhosos e que também traz o entendimento para o momento de cada um nesse desenlace. Então, o que nós podemos fazer para as pessoas que amamos e que se foram antes de nós? O que é que eles esperam de nós? O que nós podemos fazer por eles é oração. Lembrar deles sempre com os pensamentos elevados, agradecendo. Chorar pode. Lamentar e reclamar, não. Porque o lamento, a reclamação, incomoda eles que estão do lado de lá. Eles ficam preocupados com os seus entes queridos que aqui estão. Eles pensam assim, puxa, eles não estão estudando, não estão procurando saber sobre a vida futura, sobre a vida espiritual. Então, nós podemos fazer por eles, para que eles se rejubilem, para que eles fiquem enternecidos, é oração, orar por eles e lembrá-los com muito carinho. É o que nós podemos fazer pelos nossos queridos. Eu trouxe aqui, eu copiei uma recomendação do Chico Xavier, que ele recomendou para nós que já estamos distantes entre aspas, porque os nossos que se foram estão nos vendo, estão junto conosco, eles não nos abandonaram. Nós apenas ainda não temos a condição de vê-los, de sentir o abraço deles, porque nós estamos ainda super apegados à matéria, né? Tudo que a gente lida é matéria, é matéria. Então, a gente ainda estamos acostumados ao físico, a abraçar e sentir, a tocar. Por isso a gente ainda não tem a condição de vê-los, mas quem sabe um dia, né? Então, Chico Xavier fala assim, olha, não choreis
os que vão em liberdade buscar no espaço o luminoso leito da paz, distante do caminho estreito desse mundo de dor e de orfandade. Não choreis. O pranto é a flor de aromas da saudade, que perfuma e crucia o vosso peito, mas transformai-o em gozo alto e perfeito, em santa e esperançosa claridade. Chega um dia em que o espírito descansa das aflições, angústias e cansaço, das angústias das dores absolutas. Feliz de quem, na crença e na esperança, procura a luz sublime dos espaços, buscando a paz depois das grandes lutas. Recomendação de Chico Xavier. Agora nós vamos para o item 63, que é uma prece que nós vamos dirigir às pessoas que nos deixaram aqui, estão nos aguardando lá. Nós vamos fazer uma oração por eles e nós vamos mentalizar durante essa leitura a pessoa querida nossa que está aí, bem nos olhando, bem cuidando da gente. Vamos mentalizar. Digna-te, ó meu Deus, de acolher, benévolo, a prece que te dirijo pelo Espírito de. Faz-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta minha voz, que te chama para te oferecer novo penhor de minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso não poderia queixar sem egoísmo, porquanto, por querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignada, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer a sua duração, nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante e me poupe assim a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, de que podes estar aqui, ao meu lado, a me ver, a me ouvir como outrora, senão ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu não te esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam, e que o teu sempre me acompanha e me ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. Que a paz do Senhor seja conosco.